Olá, como vai? Tudo bem? Hoje vamos falar nesse vídeo sobre algumas questões relacionadas ao comportamento motor e transtorno do desenvolvimento. O título, então, é Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. As crianças têm atrasos motores. É sabido que o TDAH é um transtorno do desenvolvimento, ou seja, um transtorno que ocorre, ele aparece obrigatoriamente na infância, né? Ele pode até ser diagnosticado posteriormente, na adolescência, na fase adulta, mas esses sintomas, esses problemas, esses danos que são gerados devido a problemas no autocontrole, né, já estão presentes desde a infância. Então, o transtorno tem como ponto central déficits no autocontrole e isso pode acarretar, então, problemas de desatenção e hiperatividade. No TDAH nós vamos encontrar crianças desatentas, crianças hiperativas e crianças que têm tanto a desatenção quanto a hiperatividade. É sabido que existe uma associação, né, entre vários prejuízos do comportamento, tanto no período da infância quanto no período da adolescência e fase adulta. Por exemplo, os prejuízos típicos da infância, estresse e conflitos familiares, o menor número de amigos, né, ou nenhum amigo próximo, comportamento que é inadequado em lojas, igrejas, outros ambientes deveria ter uma certa uma formalidade, né, um cuidado maior, desenvolvimento lento do autocuidado, desempenho escolar significativamente inferior à média. No caso dos prejuízos típicos na adolescência e na fase adulta, nós temos um desempenho inferior do que seria esperado no trabalho, uma mudança, né, frequente de emprego, direção perigosa, comportamento sexual de risco, problemas de relacionamentos amorosos ou conjugais, dificuldades no manejo das finanças. Então, são vários prejuízos no comportamento, principalmente quando a criança com TDAH não recebe um tratamento adequado, um acompanhamento, né, que a proteja desses possíveis prejuízos que são característicos, são gerados por essa dificuldade na autorregulação que esses sujeitos têm. Mas teriam essas crianças prejuízo no comportamento motor? Né? O prejuízo dela, as dificuldades serão vistas mais no relacionamento com as pessoas, no desempenho escolar, ou também, por exemplo, quem trabalha com o ensino de movimentos, poderia encontrar dificuldade dessas crianças nas aulas de educação física, por exemplo, nas escolinhas de esporte. Né? A gente dá uma olhada na literatura. De acordo com Barclay, em 1990, estima-se que a prevalência de déficits motores em crianças com TDAH seja superior a 50%. Ou seja, a cada 2 crianças com TDAH, você pode esperar uma com déficits motores. E característica de transtornos, né? A gente vai entender isso como um espectro. Você não vai encontrar o tipo de déficit motor. Você vai ver crianças com diferentes tipos de dificuldades motoras. Então, existe uma vasta literatura sobre TDAH e déficits motores, contando, por exemplo, menor destreza manual nessas crianças, menor capacidade de parametrização de força. Essa própria capacidade de parametrização de força está associada à destreza manual, né, porque esse desajeitamento que a pessoa apresenta ao manipular um determinado objeto depende muito da capacidade dela modular os níveis de força dela com qualidade. Maior variabilidade na medida do tempo de reação. Muitas vezes a gente pode pensar que as crianças com TDAH reagiriam mais rápido pela questão da hiperatividade, mas o que a gente vê é uma maior variabilidade, né? Então, em determinadas situações, elas respondem mais rápido, com aquele mesmo tipo de estímulo, você vai ver alterações e tempo de reação mais alto, então não há uma consistência na forma como ela responde a esses estímulos. Menor precisão, tanto no aspecto espacial quanto no aspecto temporal, então nas questões rítmicas, e também atraso nas habilidades fundamentais, são aquelas habilidades que formam toda a base do nosso repertório motor, tais como chutar, arremessar, o receber, né? Todo o nosso repertório grosso de habilidades que, por exemplo, na junção das habilidades fundamentais, nós temos as habilidades esportivas, por exemplo, saltar e chutar no futebol seria o voleio. Num determinado esporte, uma arte marcial, saltar e chutar seria uma outra técnica, mas essas técnicas elas são junções dessas habilidades fundamentais e elas estão
muitas vezes atrasadas pelo que seria esperado para a idade, nas crianças com TDAH. Então, dando uma olhada em alguns resultados de estudo, só para a gente ver, por exemplo, em relação ao controle manual, esse trabalho de 2007 mostra, por exemplo, que as crianças com TDAH e as crianças com controle, na situação de tempo de reação de escolha com maior incerteza, o tempo de reação dessas crianças com TDAH piora em relação à condição com menor incerteza, coisa que não é observado nas crianças do grupo controle. Não só para medida de tempo de reação, mas também para medida de tempo de movimento, houve alteração. Então, em situações de maior incerteza, a gente observa, por exemplo, uma maior lentidão na reação e uma maior lentidão no próprio movimento que é gerado nessas crianças. Fazendo uma associação, né, como extrapolar ou utilizar esse tipo de informação que vai te ajudar na sua prática, né, como professor de educação física, por exemplo. Qual seria a implicação dessas questões de pior tempo de reação e pior tempo de movimento no ambiente mais incerto? Se a gente pensar, por exemplo, nas brincadeiras e nos esportes coletivos, onde há uma dinâmica muito grande do ambiente, né? O ambiente muda com muita velocidade, gera muita incerteza, nós poderíamos esperar dificuldades dessas crianças em relação às reações frente aos estímulos e também a própria lentidão no movimento que elas vão produzir em esportes de habilidades abertas ou brincadeiras onde tem uma dinâmica muito grande, onde o contexto ambiental muda com muita frequência. Um outro exemplo de estudo, também mostrando movimentos de apontamento, movimentos manuais. Crianças com TDAH foram mais lentas, tá? Então nessa medida de tempo de movimento, e mais erráticas, elas tiveram a trajetória do movimento não foi tão eficiente como mostrou as crianças do grupo controle, e elas utilizaram mais de feedback visual do que a pré-programação dos seus movimentos. Essa característica de usar muito feedback visual é encontrada em vários transtornos psiquiátricos, não só os do desenvolvimento, mas também aqueles que a gente observa que dão início na fase adulta, como o próprio transtorno obsessivo compulsivo, transtorno bipolar. Em um outro vídeo eu falo um pouco sobre essa questão do porquê nesses transtornos nós dependemos mais, os pacientes dependem mais do feedback visual do que aquilo que é pré-programado. Mas então, nos movimentos manuais também esse estudo mostra não só uma lentidão, mas também um problema mais na precisão espacial que é gerado por as crianças com TDAH. Em relação ao controle postural, também nós podemos esperar dificuldades dessas crianças. Nesse estudo aí de 2012, nas duas condições, uma tarefa simples, onde a pessoa estava sendo avaliado o controle postural das crianças, numa tarefa, única tarefa, ou numa tarefa dual, com duas tarefas, nas duas condições, as crianças com TDAH foram pior do que as crianças do grupo controle. Esses autores trazem algumas sugestões, possíveis explicações, que seria a questão da disfunção cerebral devido a baixos níveis dopaminérgicos. Tá? São hipóteses, mas estamos longe de entender claramente todos esses mecanismos que estão em desequilíbrio para poder gerar essas dificuldades motoras. E eles também sugerem, né, que alguns estudos com neuroimagem mostram alguma atrofia cerebelar, mostrando então que talvez o circuito córtico cerebelar esteja afetado nessas crianças, mas também nós precisamos de observar isso com mais cuidado, porque não é um fenômeno. Alguns estudos mostram essa atrofia cerebelar, mas também não é nós temos certeza e há uma concordância em todos os achados. Esse trabalho traz uma pergunta interessante: se medicamento, tipo um metilfenidato, né, a Ritalina, poderia melhorar o controle postural das crianças com TDAH. E nós tivemos dois grupos de TDAH, o medicado e não medicado, e vimos o seguinte: o grupo não medicado é o branco, o grupo medicado é o preto, numa única tarefa, uma tarefa que exigia uma demanda atencional e de memória, e uma outra que tinha um distrator, um efeito distrator de música, e viu o seguinte, que o controle postural, tanto na velocidade das oscilações dessas crianças, quanto na amplitude dessas oscilações, essas crianças que tomaram o metilfenidato, elas melhoraram principalmente nas condições onde há maior demanda para o sistema, né, em termos atencionais, de memória, concentração, indicando que, de alguma forma, o medicamento ajudou
sim no controle postural dessas crianças. Então, uma outra informação interessante para quem trabalha com movimento e tem crianças com TDAH é de que a gente observa, por exemplo, se essa criança está medicada na sua aula e no outro dia ela está presente sem estar medicada, você pode ter expectativas de diferença na qualidade do controle motor. O atraso motor tem pouca importância se a gente pensar, né, nas dificuldades que essa criança tem em sala de aula, no dia a dia dela dentro de casa. O aspecto motor tem pouca importância? De forma geral, as pessoas acham que sim, tá? Mas é importante a gente levar em conta que o desenvolvimento humano ele não é pautado somente na questão cognitiva, ou na questão social, ou na questão motora. Há uma interação muito forte entre esses domínios, né? Então, por exemplo, no caso da educação física, uma performance pobre na educação física, crianças que têm, né, são desajeitadas, têm dificuldades e atrasos motores, elas estão mais suscetíveis a sofrerem bullying. Esse é um trabalho de 2011 e mostra exatamente isso, que crianças que apresentam um desempenho baixo na educação física, elas têm até 3 vezes mais chances de sofrerem bullying. Então, é importante a gente pensar nesse aspecto. E outra coisa é o seguinte, como cognição, questão social e questão motora estão todas juntas, se você atua, né, focando simplesmente na questão cognitiva e social dessa criança, você está deixando de colocar ou enfatizar e explorar um domínio importante que é o motor, já que, por exemplo, via movimento que essa criança interage com as outras. A gente não pode perder de vista a importância do domínio motor no tratamento de crianças com TDAH. Se a gente quer ter uma criança, né, que tem um quadro completo, um nível, um desenvolvimento que seja mais completo, focar só na parte cognitiva, focar só na parte afetiva e social, a gente vai estar deixando de lado um aspecto importante do desenvolvimento dela e que às vezes pode ajudar a esse tratamento não ser tão efetivo quanto ele poderia ser. Então, respondendo à pergunta inicial, as crianças com TDAH podem apresentar déficits motores. Como elas podem? O professor de educação física, por exemplo, o principal papel quando ele recebe essa criança, que já tem um diagnóstico, é fazer uma avaliação motora dessa criança. No próximo vídeo, num vídeo posterior, eu posso falar sobre alguns tipos de testes que avaliam esses tipos de atraso, seria interessante. Tá? Podemos perder de vista, então, o papel do movimento no desenvolvimento dessas crianças com TDAH. Se você gostou, dá um like aí. Se você tiver alguma questão, algum comentário, fique à vontade, é só deixar seus comentários que eu responderei com muito prazer. Um grande abraço, obrigado.